Tarde novamente. Enquanto nós vamos nos acomodando, retornando do nosso coffee break, a gente vai se organizando para a próxima palestra. Antes, não menos importante, também bem importante, alguém perdeu esse cartão do cidadão, né, do passe rápido. Como não tem uma identificação, né, um nome, a gente precisa que vocês confiram quem tem, se perdeu, ou tirar, mexer na bolsa, alguma coisa assim. Vamos deixar com a Paula. Então, a palestra agora com o título Oriente Erer, depois me corrijam, por favor. Desafios para a materialização da educação das relações étnico-raciais na educação básica. Convidamos para mediar essa palestra o mestre Edmilson Gomes de Souza, orientador educacional na Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Convidamos agora para compor a mesa o professor Dr. Daniel Machado da Conceição, da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Agradecemos antecipadamente, né? As outras mediações serão feitas. Eu também preciso retornar. E já deixando, né, claro que após essa atividade, estão encerradas as atividades de hoje e que a primeira palestra de amanhã se inicia às 8 horas. Um bom trabalho a todos nós e depois bom descanso e bom retorno amanhã. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Edmilson, meus estudantes na escola me chamam de Ed, sou orientador educacional lá no Erundina, como disse a Kátia, e estou muito feliz por poder participar da mediação dessa mesa com o professor Daniel e poder estar conversando um pouquinho sobre a EIRER, né? Educação para as Relações Étnico-Raciais. E eu queria começar contando uma situação que aconteceu na minha escola na semana passada, talvez alguns presenciaram. Na nossa escola tem um grupo de meninas, meninas negras, que participam de um movimento digital, né? E elas saíram em vários lugares, saíram na Globo, saíram no SBT, saíram na NSC, e esse movimento chamou a atenção, e um monte de gente ligando para a escola, e a gente estava refletindo e pensando sobre essa questão, né? Porque virou um sensacionalismo, né? Porque é difícil a gente ver esse movimento, né, sendo constante. Como as meninas, né, estavam fazendo podcast, mexendo com Arduino e tendo palestrantes, dando oficinas na escola, então teve um movimento muito bacana e se empoderando, inclusive, na sala de aula, né, de vários convites. Quando eu cheguei aqui, até estava comentando com o Daniel, uma das primeiras coisas, né, que me chamou a atenção é do número de negros que a gente tem aqui dentro desse espaço. Né? E aqui a gente tem um grupo de líderes, né? De líderes. Quando tu está também na escola, a escola já é um espaço que tem bastante estudantes negros, pelo menos até o final do Fundamental 2. Depois o ensino médio vai diminuindo. Na universidade diminui mais ainda. E se a gente acessar alguns espaços
né? Tipo, que inclusive me surpreendi na UPA ali de Canasvieiras, que eu encontrei bastante enfermeiros negros, né? Me surpreendi, assim, né? Porque geralmente a gente vai nos espaços, não tem shopping, entre outros lugares. Então, mas a gente tem dados de jovens num estado que tem 70% de brancos, 70% de negros sendo mortos nos presídios, evadindo a escola, né? Então, acho que esse tema ele é muito importante, porque a gente vê o poder da educação, né, das relações étnico-raciais na vida de um estudante negro. Por exemplo, esse tipo de trabalho, Meninas Digitais, que fizeram na vida dessas estudantes lá na nossa escola, que hoje estão questionando, que estão participando e que estão servindo de representatividade para todas as outras meninas da escola, né? E para falar sobre, né, esse tema tão importante, Orienta Iré, nós gostaríamos de apresentar o doutor Daniel Machado da Conceição, doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduação em Ciências Sociais pela UFSC, pesquisador associado ao Núcleo de Estudo e Pesquisa de Educação e Sociedade Contemporânea, NEPESC, UFSC, participa do Grupo de Esporte e Sociedade, membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos de Futebol Brasileiro, INTEC Futebol, coordena com o prof. Dr. Antônio Jorge Gonçalves Soares, da UFRN, a linha de pesquisa Clubes, Formação, Carreira e Migração de Futebolistas, filiado à Associação de Educadores Negres de Santa Catarina, ANESC, e Associação Nacional dos Sociólogos e Sociólogas, ANASO.br. Atualmente é coordenador educacional no Instituto Abre Maringá, Paraná, entidade qualificadora de jovens aprendizes. Professor de História no ensino fundamental, anos finais, na rede municipal de Florianópolis. Né? Então, é contigo, Daniel. Né? E no final, se vocês já quiserem ir fazendo as perguntas por conta do tempo e colocar o seu e-mail, né? Porque depois a UESC, né, pode estar encaminhando. A gente vai ter 50 minutos e depois a gente abre para as perguntas. Bom, muito obrigado, Ed. Muito feliz de estar aqui nessa tarde, muito feliz com o convite que foi feito, né? Então, eu gosto de dizer que tenho bons amigos, bons parceiros, colocam, né, fazem bons convites, belos convites. Vou usar assim, a brincadeira, estou meio que de arroz de festa, assim, tem alguma coisa, eu topo, vamos lá, vamos conversar, vamos falar. Bom, eu não tenho a mesma desenvoltura que o Adriano, o professor, né? Pretendo usar aqui o púlpito. Na minha fala já está, mais ou menos, tem um roteirinho, até para não fugir, para aproveitar muito tempo. Então, vou pedir licença a todos para estar aqui nessa posição. Deixa eu ver, eu acho que aqui ligo, perfeito, e vou substituir o microfone. Então, como comecei a falar, a apresentar, eu sou muito grato, tá, pelo convite, então, da Associação de Orientadores Educacionais do Estado de Santa Catarina. Reconheço também na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, pelo espaço, a Comissão de Educação e Cultura do Legislativo, a Associação Catarinense de Psicopedagogia, que também apoia esse evento e é fundamental para podermos estar aqui e discutir temas tão importantes que falam da nossa prática, da nossa atuação. Hoje atuo como professor na rede municipal e tenho essa oportunidade de vivenciar aquilo que o professor Adriano acabou de relatar, mas, somado a todo esse cenário, a todo esse contexto, tem um outro elemento que impacta diretamente a vida dos estudantes. Dos estudantes que há 20, não há 20, né, mas um pouco mais de tempo atrás, era o Daniel, que estava lá em sala de aula, também interagindo, se relacionando com profissionais como vocês, como nós. Então, por isso, precisamos pensar, né, esse sentido, a brincadeirinha, o jogo ali de palavras, orienterer, né, o papel da orientação e os desafios para a materialização da educação das relações étnico-raciais na educação básica. Minha fala, quem conhece,
ultimamente fiz um roteirinho, e principalmente com base em ações com estudantes. Na rede de Floripa, tenho tido a oportunidade de visitar várias escolas, conversar com estudantes do Grêmio Estudantil, com turmas específicas, e nas falas, na conversa, para falar sobre racismo, sobre a educação das relações, sempre no final é aquilo, abre para perguntas, e aí comecei a perceber que muitas dessas perguntas estavam lá sobre o que é racismo. O que é racismo? O que é racismo? Puxa vida, né? Eu ficava frustrado. Eu, como professor, estava lá 20, 30, 40, 1 hora conversando, e a pergunta que surge é o que é racismo? Mas, a partir de uma reflexão mais crítica, comecei a perceber que esses estudantes também têm suas famílias, e então nós não estamos sabendo o que é. E aí minha proposta, um pouquinho, nesse roteiro, vai ser apresentar o que é esse racismo, como ele se expressa na nossa sociedade, e na parte finalzinha poder, né, apontar o que cabe a nós, como professores, como orientadores, para atuar para acolher esses jovens pretos e pretas, negros e negras, que estão em nossas salas de aula e que sofrem violências múltiplas a partir do racismo. Então, pensar nesse sentido. Deixa eu... Acho que... Bora, vamos ver se vou me familiarizando com ele. O Ed já falou, né, sobre a formação. Eu, como um homem preto, que entro na universidade tardiamente, aprendi com uma colega, uma mulher negra, em certa ocasião, né, trabalhando em uma atividade, um dossiê e tal. Era eu, essa colega, e um outro colega antropólogo, e ele, para poder ser reconhecido, ele disse, só coloca antropólogo, tal. E ele também doutor, mas ele preferiu antropólogo. E aí a colega, ela disse, não, eu vou colocar toda a minha formação, porque eu ralei muito para estar aqui. Ralei muito para conseguir ter esse reconhecimento. Então, faço questão também, nesse sentido, de apresentar a todos. Sou um homem preto, fruto das políticas de ações afirmativas, cotistas, no primeiro ano de formação na Universidade Federal de Santa Catarina. E as cotas dão certo. Eu estou aqui. E as pessoas vão ter que escutar, porque agora elas não falam mais dos negros, elas falam com os negros. E por isso será tão importante fazer essa fala, apresentar o que é sentido, o que é visto, o que é observado e como nós podemos mudar. Pensar aquela escola que o professor Juarez falou, né? É uma escola diferente, humanizada que permite direitos, garantias de direitos. E o racismo fere muitas garantias de direitos para nossos estudantes. Então, nesse sentido, dando sequência, atuo como pesquisador, principalmente para falar qual é o lugar, que campo, não onde o Daniel está falando. Atuo com juventudes, estudando principalmente a relação do estudante-atleta, com a escolarização, dupla carreira, que chamamos, formação como atleta e formação na escola. Qual a relação, por que os jovens preferem um ou preferem outro. Assim como estudante trabalhador, atuo já há alguns anos com o jovem aprendiz, então a lei da aprendizagem, formação, profissionalização desse jovem. Isso me levou a tratar sobre racismo, sobre a racialização no esporte, e também, como agente de segurança, trabalho, né, faço etnografias em eventos. Então, conhecer essa realidade dos trabalhadores, e pontuo aqui que fui convidado, ao entrar na graduação, precisava de trabalho, e um dia um colega ele falou, né, um amigo, ele disse, Daniel, tem trabalho para ti. Eu disse, como assim tem trabalho? Não, final de semana vai ser bom, parar. Perguntei, que trabalho? Ele disse, segurança. Eu falei, puxa, segurança? Como assim? Não tenho arte marcial, nunca fui para academia, não fiz nada. Ele olhou para mim, de cima a baixo, está dentro. Está dentro, ele disse. E aí já se vão 15, 17 anos nesse vai e vem de pesquisas, de trabalho, renda extra, mas aprendendo principalmente com vários colegas que trabalham em eventos aqui na Grande Florianópolis, a dura realidade, então, dessa formação, desse tempo desse bico, ou mesmo profissionalização.
Então, esse é um pouquinho do que o Daniel faz. Aqui, para dar assim, o primeiro passo, para entrarmos no nosso tema. Pergunto já para vocês, há racismo nas escolas em Santa Catarina? Não só nas escolas, mas para fazer o nosso recorte é para pensar. Aqui são algumas matérias, algumas poucas, que coletei preparando para pensarmos sobre esse tema, se ele é ou não importante, porque muitas vezes a gente ainda pensa, não gosta, lá vai falar disso de novo, mais uma vez. Bom, vamos continuar falando até a gente conseguir superar. Quando não for mais necessário, com certeza a gente para de falar de questões raciais, porque aí nós superamos elas. Mas enquanto isso não acontece, vamos ter que aprender junto. Então, nesse slide, nós podemos identificar que o racismo está presente no espaço escolar. Ele afeta relações e não está restrito à posição ou status social. Observamos que ele acontece entre estudantes, entre profissionais, entre profissionais e estudantes e vice-versa. Entre as muitas violências observadas no espaço escolar, irei falar, então, sobre racismo. Preciso destacar que o racismo não é bullying. Esse já é um ponto também importante para a gente começar no nosso aprendizado. Como eu tenho um amigo, Adriano, que conhece, e da supervisão escolar, e ele diz, vamos lá, nosso percurso didático, aqui, nossa sequência didática. Então, na nossa sequência didática, o primeiro ponto é entender, racismo não é bullying. Por que não é bullying? Bom, o bullying ele ocorre exclusivamente entre relações interpessoais. Ele é um fenômeno psicológico com desvio de comportamento. Toda criança está sujeita a sofrer ou praticar o bullying, e ele origina-se no espaço escolar. Ele pode ou não se expandir, mas tem um território ali específico, pré-determinado. Em contrapartida, o racismo é uma ideologia, é ideológico, ele é estrutural. Apenas as crianças negras sofrem o racismo, embora possam, inclusive, praticá-lo, porque nascemos em uma sociedade estruturalmente racista, todos nós aprendemos a ser racistas, sim, nos tornamos racistas, e um dos primeiros passos que vou falar e questionar é, eu preciso reconhecer que sou racista. Então, eu pontuo. Quem já escutou as conversas, a fala, sabe que eu vou dizer que eu, homem preto, com agora quase 49 anos, sou racista. Um dia falei isso, um estudante quase voou da cadeira, assim, como assim você, o homem preto, é racista? E aí eu pude ter a oportunidade de falar para ele, sou racista porque cresci numa sociedade racista, eu li livros que eram racistas, meus livros didáticos, como eu fui ensinado a história, as relações em sociedade, a novela que eu assisti, a partida de futebol, como ela é narrada, todos os espaços, os outdoors, enquanto eu ando na rua, as propagandas na televisão, elas mostraram que minha cor é depreciativa. Elas ensinaram a rejeitar a minha cor. E nessa rejeição, rejeitar até mesmo meus sonhos, meus projetos de vida. Então, essa sociedade, sim, é racista, e o primeiro passo eu preciso reconhecer que cresci nela, então, como sociólogo, um processo de socialização lá na família, ou mesmo posterior, eu aprendi esses valores. Então, hoje eu preciso aprender a deixá-los de lado, a desconstruí-lo, para assim gerar aquilo que é chamado de uma postura, de um comportamento antirracista. Mas eu preciso aprender e ter essa noção, compreender plenamente ele. Mas dói a gente pensar nisso, mas é o primeiro passo de uma postura antirracista, é reconhecê-lo. Então, mais uma vez eu digo, bullying não é racismo. Agora, o que é racismo? Nós temos a lei já 7.716, de 1889, lá no seu primeiro artigo, vai dizer que serão punidos, na forma da lei, os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional.
a lei agora recente, 14.532, de 2023, deu uma nova redação para o artigo 2 dessa lei de 89. E ele diz assim: ao injuriar alguém, ofender-lhe a dignidade e o decoro em razão da raça, cor, etnia e procedência nacional. Opa, isso é racismo? Não, vamos lá, vamos entendendo. Temos a indicação de como o racismo se expressa. É discriminação, preconceito, é ofensa, a dignidade é o decoro. Bom, mas o que é racismo? Ainda. Como? O que é racismo? Racismo é uma doutrina ou sistema político sobre direito de uma raça considerada pura ou superior, de dominar outras. É uma ideologia supremacista que acredita que estamos divididos em raças e que uma é superior à outra. Isso é racismo. É a crença na ideia de que nós somos separados por raça e as características dessa raça estão no fenótipo, na cor da nossa pele, e que alguns são melhores que outros. E, ao ser melhores que outros, têm direito de domínio, direito de vida, direito de qualidade, enquanto outros não. Isso. Então, quando analisamos essa afirmação, a tendência sempre é recebê-la com um certo estranhamento ou surpresa. Até questionamos como alguém pode pensar que é superior a outra pessoa devido à cor da pele. É algo assim, é medonho. Resumindo, é como estar em uma corrida de cavalos, aí eu vejo lá os cavalos se posicionando, e pela cor da pelagem, eu vou apostar no cavalo branco, porque eu sei que ele vai ser mais rápido e vai vencer. Resumindo, é isso. É estranho, mas nós fazemos continuamente em nossa sociedade. Sim, nas nossas escolas, na rua, no ônibus, na nossa família, em vários espaços, por isso que ele é estrutural. Ele está presente em vários locais. Infelizmente, temos muitas pessoas que aprenderam, durante sua socialização, que a diferença racial, especificamente no Brasil, justifica, inclusive, a desigualdade nas mais diversas dimensões do social. Entre as várias maneiras de conceituar o racismo estrutural, institucional, cotidiano, recreativo, eu, particularmente, tenho adotado a expressão de racismo ordinário. Por que racismo ordinário? Porque ele vai ser dividido como adjetivo, né, faz parte da ordem do dia. Um processo repetitivo, corriqueiro, habitual, regular, que está presente em todos os momentos, naturalizado como algo normal e sem questionamento. Então, como adjetivo, isso é ordinário, está ali, na ordem do dia, faz parte, acontece a todos os momentos. No entanto, como sentido figurado, ele é obsceno, ele é mau caráter, ele é indecente. É indecente, principalmente para aqueles que vivem, que vivenciam. Dói, o racismo dói. Às vezes é um comentário. Eu, como professor, às vezes é um comentário, sou professor substituto, um comentário estando na fila, vai iniciar o ano letivo e você tem que entregar sua documentação, né, para a equipe, secretaria, conversar com a equipe pedagógica, aí você está lá na fila e você escuta: puxa vida, esses cotistas pegaram a vaga da fulana, pegaram a vaga de Beltrano, eu podia estar naquela escola. Nós escutamos, sim, e dói, porque obsceno, mau caráter e indecente. Mas, infelizmente, ele faz parte da ordem do dia. E o racismo se faz ordinário por meio de práticas legitimadas em narrativas históricas, científicas, sociais, culturais, religiosas e políticas, que continuam a dar conformidade às relações pessoais e interpessoais na sociedade brasileira. Então, ele está aí, presente, continuamente, na nossa vida. O racismo, a partir desse cenário, nós precisamos pensar, como ideologia, então, como é que ele se constrói? Ele vai ser necessário narrativas que legitimam isso. E aí nós vamos ter, então, um racismo científico, chamado racismo científico, com pseudociências,
né, que buscavam justificar todo aquele cenário do século XIX, XVIII e XIX, em que começa toda uma mobilização por liberdade, abolição da escravidão, da escravização em várias partes no mundo, e principalmente nas Américas, e aí começa a se justificar, numa busca de um direito natural, porque alguns podem dominar outros e não, quem deve ser submetido, e várias justificativas surgem. Uma das primeiras, né, anteriores, na religião nós vamos ter a pureza de sangue. Então, alguns têm um sangue puro e outros não. Alguns são pecadores e outros não. Né? Alguns, por causa de uma falha de um filho ou de um determinado profeta, esse foi expulso para uma região do mundo, e essa região do mundo é a África, e o sinal do pecado está na cor. É isso. As pessoas acreditam nisso. Direito, a legislação deu voz, deu garantias, legitimou que pessoas pudessem ser escravizadas, comercializadas como simples mercadorias. Política, nós temos no Brasil uma política de imigração, de branqueamento, né? Estamos em um dos 3, 4 estados que recebeu essa política de imigração, que visava, a partir da ideia que o Brasil vai abolir a escravidão, é um país majoritariamente negro, ele não vai ter sucesso, olha o que acontece na África, precisamos o quê? Trazer civilização para cá. Vamos branquear o país, porque só assim ele pode dar certo. Um movimento político, consciente. As ciências sociais estabeleceu estudos do evolucionismo social, identificou hierarquias entre as sociedades, algumas estão num momento, são selvagens, outros são bárbaros, e nós temos o grupo civilizado. E o civilizado, com base no direito inclusive divino, tem a responsabilidade de levar civilização para quem está atrasado, porque eles estão num outro momento histórico, não conseguiram se desenvolver, então vamos acelerar esse processo para eles. A medicina trouxe a eugenia, medicina e biologia, a eugenia, que aquela pureza de sangue foi levada assim ao máximo, né? Que nem como gado, como cavalo ou qualquer outro animal, tem o puro de origem, o PO, o pedigree. A eugenia é isso, pedigree e melhoramento da raça. Então, alguns têm sangue ruim, não vão passar suas características para a próxima geração, esses não contam, nós precisamos melhorar e aprimorar continuamente. A psicologia traçou o perfil psicológico, comportamental de pessoas, a antropologia física fez a antropometria, relacionou as características físicas do corpo com as informações da psicologia e os crimes que cometiam. Isso produziu livros, muitos livros, que foram ensinados na academia, né, das forças militares. E aí a gente sabe por que a abordagem com uma pessoa branca vai ser muito mais sutil, perguntando boa noite, senhor, senhora, seu documento, enquanto a abordagem com um menino, uma menina negra será mão na parede, chutando, porque aprenderam, gerações anteriores aprenderam que esse corpo, ele é violento, ele é traiçoeiro, ele é desonesto. Então, eu vou estar preparado para ele sempre. Eu vou descer da viatura assim e não assim. Essa é a relação presente. Como o racismo vai se, não materializando, mas ele vai adquirindo a legitimidade por meio de narrativas que foram construídas. E nós temos também, no meados do século XX, entre a década de 20, 30, 40, a questão do mito da democracia racial, que temos que concordar é um avanço. Tá? Se anteriormente tudo era ruim, se ser negro representava tudo de ruim, com a democracia racial algo foi valorizado. Opa, nós estamos num país onde várias pessoas, né, o mito das 3 raças convivem junto, e isso faz a grande diferença. Mas aí é um racismo assimilacionista, por quê? Porque vai dizer que
nesse mito das 3 raças, a capacidade, a inteligência é do branco, a força física é do negro e a relação com a natureza, a sensibilidade é do indígena. Buscou pontos positivos para assimilar todos, mas ainda é racista, porque a inteligência é do branco. Negro só tem força e o índio só é sensível. Esse é o ponto. E nesse desenho, o racismo vai, para ser combatido, legislações são construídas. Mas, se observarem o ano da primeira lei, 1951, e aí a gente fizer um breve cálculo, ou pelo menos imaginar o ponto de 1888, com a abolição da escravidão, ou mesmo 1889, com a proclamação da República, se passaram bons anos para que uma primeira lei pudesse dizer, olha, não pode proibir as pessoas negras de entrar em determinados locais. Eles devem ser recebidos em hotéis como qualquer outra pessoa, porque uma artista americana veio e sofreu discriminação racial porque não podia se hospedar no hotel. Uma primeira lei, depois de muitos anos. E aí nós vamos construindo a Constituição de 88, já em 97, 2010 e 2023, a questão da injúria, que passa a ser também crime de racismo. Eu gosto de, a partir dessa questão da legislação, trazer, né, se aproximar do nosso tema. Opa, se a gente viu o que é racismo, entendeu como ele é construído, como ele é transmitido, de certa forma, como ele se expressa, e que temos leis para combatê-lo, agora, nosso papel na escola. Nós que estamos como uma instituição, sim, socializadora, que transmite valores de uma sociedade, ou que, pelo menos, transmite valores que projeta a sociedade que almejamos para o futuro. O que pretendemos? E aí, a partir, então, do ECA, em 1990, LDB, e nosso tema, a ERER, a Educação das Relações Étnico-Raciais, em 2003, 2008. Atualmente, temos o Estatuto da Igualdade Racial, e gosto sempre de incluir o Estatuto da Juventude, porque lá também vem destacando, reforça no item, no capítulo Educação, os valores da ERER. Elas estão lá. É referencial para a nossa atuação, em sala, na escola, como profissionais. Resumindo, né, com base na lei, é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira. Ok, um ponto importante. Por que é importante esse ponto? Com base nos discursos legitimadores, o impacto na educação pode ser percebido em várias ações institucionais, no currículo, nas relações. Particularmente, né, gosto de destacar que a ERER trata-se de educação das relações. É conteúdo, mas eu, particularmente, gosto de dar ênfase. Educação das relações, que pautam a sociedade. A legislação dedicada à educação visa decolonizar, transformar com base em um apagamento histórico, um epistemicídio, aquilo que Boaventura de Souza Santos, Sueli Carneiro destacam. O apagamento histórico visa o conteúdo, visa desconstruir, transformar a visão eurocêntrica, aquilo que é desvalorizado na diversidade étnica cultural e também a falta de reconhecimento identitário e pertencimento. Isso retrata, resumindo diretamente, o que é o epistemicídio. Então, a ERER, para atuar, para sua aplicação, é aqui conteúdo. No entanto, de novo, a ênfase que digo é sempre nas relações. E aí precisamos apresentar, continuar, né, aqui o nosso sobrevoo, dando base para essa desconstrução de práticas para iniciar o antirracismo. Para isso é necessário entender: o que se combate na luta antirracista não é o sujeito branco. Então, as pessoas brancas não precisam ter medo, precisam reconhecer que estamos numa sociedade racista, mas não precisam temer. Elas precisam temer a branquitude,
É isso que está sendo combatido. Toda aquela visão eurocêntrica, o epistemicídio, tudo que foi falado, toda a construção, os discursos legitimadores, eles estão representados na branquitude, que são os atos, as ações no dia a dia, a valorização de uns e de outros por causa da tonalidade da cor da pele, porque alguns são recebidos e outros não. A professora Lia Weiner e Schuckmann, ela diz: branquitude é entendida aqui como uma construção sócio-histórica, produzida pela ideia falaciosa de superioridade racial branca, e que resulta nas sociedades estruturadas pelo racismo, em uma posição em que os sujeitos identificados como brancos adquirem privilégios simbólicos e materiais em relação aos não brancos. Entende-se que estas vantagens foram geradas inicialmente pelo colonialismo e são preservadas na contemporaneidade. É isso que se combate. Não se combate pessoas brancas, se combate aquilo que foi produzido e que dá valorização a uma superioridade que inexiste. Então, esse é o nosso desafio. Aí, como a branquitude se apresenta? Para a gente pensar brevemente, eu gosto de citar, eu, particularmente, lá na década de final dos anos 70, década de 80, minha infância, e início dos 90, minha juventude, minha mãe, não éramos uma família que vivíamos essa temática, né? Todos aqueles programas dos Trapalhões, escolinhas, tudo, sentávamos lá no domingo para dar risada das piadas, mas minha mãe, ela sabia de uma coisa, que a sociedade era dura com pessoas negras. Ela não me ensinou a combater o racismo porque ela desconhecia. Para a época, para o nosso grupo familiar, não era algo que estava dado. Então, pensar em formar um filho, um sujeito antirracista, puxa, não era daquela época. O que ela fez foi me proteger do racismo. E protegendo como? Gosto de repetir. Aí entrar no mercado, está de sacola, fecha a sacolinha, se puder, leva ela na mão assim para que todo mundo vê. Não toca no produto, eu não tenho direito de ler o código, né? Ler o que tem no produto, do que ele é feito. Aquilo que você pegar, você bota no cesto. Vai sair, sai com identidade, carteira de trabalho é melhor, vai sempre bem arrumadinho. Hoje eu acho que aí está feliz hoje. Vai sempre arrumadinho. Então, são práticas que crianças negras são ensinadas cotidianamente. Esteja bem arrumado, não olha, não encara, pelo menos na minha época era mais assim, não olha nos olhos, fala baixo, se falar contigo, olha para baixo. Toda uma submissão, era uma proteção do racismo, mas muito submisso, que deixou traços. A mão está suando aqui, o racismo também é psicossomático. Está doendo aqui, estou suando, transpirando, tremendo. São efeitos do racismo, porque esse não era meu espaço. Não vai lá, não é para ti. Privilégio branco. Poder ir lá, como eu disse, eu não posso pegar o produto na prateleira. Mas uma pessoa branca talvez pode trocar os produtos do lado para o outro, tirar daqui, bota lá, ninguém vai falar nada. Eu não posso entrar no mercado, andar no shopping sozinho, que eu vou ter sempre um acompanhante. Não vai ser minha esposa, não vai ser meus filhos, alguém vai estar sempre acompanhando. E com esses anos trabalhando como segurança, né, minha visão panorâmica, o movimento das pessoas foi aprimorado. Eu percebo facilmente o movimento das pessoas me acompanhando. Então, estou aqui sendo apresentado como professor, doutor. Assim que eu sair na rua e ficar na frente de um estabelecimento comercial para esperar alguém, em 5 minutos, 10 minutos, uma viatura da polícia vai estar ali. Ou os seguranças da loja vão vir para frente. Isso é o racismo ordinário presente. E o privilégio branco é poder circular assim tranquilamente na sociedade, sem problemas. E é isso que está sendo combatido. Apresento outro relato, breve. Recentemente, uma das minhas turmas, entrei e estava lá, eles estavam no alvoroço, porque eles tinham feito um concurso, um breve concurso. Algo lá das crianças, tal. Eles estavam elegendo, fizeram um ranking de quem era a pessoa mais bonita na turma, né? E botaram, são 25 lá alunos,
Eles enumeraram todo mundo, eles estavam eufóricos, não, bota aqui, sobe, desce, tal, tal. E aí, observando, né, identifiquei quem foi. Puxa, aí eles identificaram que a pessoa mais bonita era uma menina loira, padrão Barbie. Né? Posso ser pejorativo, não é a minha intenção, padrão Barbie. E no final da lista, quem estavam? Os 2 meninos e a menina negra. Eles estão fazendo ali sem perceber, mas é como esse discurso legitimador chega para eles e no processo de socialização, como eles acabam reproduzindo. E aí nós tivemos a oportunidade, fiz uma breve intervenção para questionar, para problematizar o que é ser belo, por que alguns, né, quem ganhou, qual foi o interesse, por que eles identificaram esse ou aquele como mais belo ou menos, e permitiu uma conversa para desconstruir esse padrão, porque eles já estavam muito satisfeitos com o modelo lá estipulado. Também, em situação semelhante, precisamos pensar os nossos estudantes. Eu converso muito com o Ed, e em outra ocasião ele me apresentava uma pesquisa e que fala, de novo, da nossa atuação, e aqui falando com orientadores, né? Quando nós recebemos os estudantes negros, né, que são encaminhados lá pelos professores, por algumas ações, pelas quebras de regras, como nós recebemos eles? Eles são os estudantes que recebem um beijo, um abraço? Eles são os estudantes que, às vezes, aquilo que ele fez, a gente passa, literalmente passa pano? Não. São os estudantes que recebem as piores punições em nossas escolas. É o racismo ordinário se expressando. Eles vão ser sempre o alvo, mesmo que outros estudantes não pretos, não negros estejam envolvidos. Os estudantes pretos são os mais punidos. Eu não estou dizendo aqui, por favor, e não quero ser inocente de que, né, determinadas práticas pedagógicas para ajudar nesse processo de aprendizagem, de entendimento das regras sejam necessárias. Mas a gente precisa pesar o quantitativo. Quando é o estudante branco, que ações eu tomo com ele? Quando é o estudante negro ou negra, que ações eu tomo com ele? E, inclusive, as adjetivações. Porque o negro é sempre o violento, é o birrento, é o que fala alto, é o barraqueiro, é o favelado. Esse é um cuidado para a gente desconstruir a branquitude em nossas práticas. Que mais? Como eu já disse, né, ser recebido nas escolas, mas ele vai se estendendo. Eu posso trabalhar com pessoas negras, mas ser meu chefe? Quem é ele para estar falando? Mas eu tenho amigos negros, até já namorei. É a branquitude buscando o quê? Se legitimar, buscando afirmação. Nós precisamos reconhecer que, sim, estamos em uma sociedade racista e reproduzimos o racismo. Agora, se alguém for imune, né, anos atrás, tempo da pandemia, produzi um texto que fazia um comparativo, né, essa analogia, racismo como um vírus. Então, apresento aqui, se alguém for imune a esse racismo presente, estrutural em nossa sociedade, por favor, me diga que eu aceito tomar essa vacina também, porque eu sou afetado e também expresso ele. Continuamente preciso estar revendo, em sala com meus alunos também. Isso é construção, desconstrução. Então, professor, a gente pode pensar, não é por aí, é uma questão à parte, às vezes é medo, é insegurança, é fragilidade, é sobrevivência. Também concordo que em determinadas situações você precisa, sim, estar resguardado. No entanto, a questão é que sempre nós temos medo, insegurança, fragilidade, necessitamos expressar nossa sobrevivência com pessoas negras. Esse é o grande desafio. Isso é o que precisamos questionar.
porque só com elas nós desenvolvemos assim. Então, os exemplos que apresento fazem parte do racismo ordinário. São ações que realizamos por estarem naturalizadas, então, no espaço escolar e também as reproduzimos. Ao observarmos esses exemplos, os quais são casos e situações reais, nós devemos desconstruir o nosso racismo. O primeiro passo, já falei, reconhecê-lo. Comecei a conversa indicando que eu, um homem negro, estou desconstruindo o meu racismo. Pessoas pretas e não pretas precisam reconhecer o quanto o racismo está internalizado. Vamos lembrar, crescemos em uma sociedade, como eu disse, que dissemina discursos legitimadores com base na superioridade de uma raça sobre a outra. E para apontar, ao apontar esse contexto, pergunto, quando a conversa sobre o tema racial surge, qual minha postura e qual o meu comportamento? Opa! Um sinal desse racismo presente é o constrangimento, é o desconforto, o escutar, a falar sobre o racismo. Então, eu, como profissional, puxa, hoje o evento vai falar sobre racismo. Não, lá vem eles de novo, vai falar sobre isso. Na minha reunião pedagógica, puxa vida, vai falar, que coisa, de novo estão falando. Está expressando constrangimento e desconforto. Por quê? Porque algo te inquieta. Falar sobre racismo inquieta. Porque o racismo está lá. Então, eu preciso pegar esse sentimento e transformá-lo, ressignificá-lo, para que as coisas possam ser transformadas. Como eu disse, vamos parar de falar de racismo quando ele não acontecer mais, é simples. Agora, enquanto ele acontece, nós vamos falar, vamos discutir, e como professores, repetir, 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 repetir. Como professores, a gente é idealista, sonha e pensa sempre no processual. Sabemos, leva tempo, mas vamos repetir, 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 repetir. Com isso, esse sinal de constrangimento e desconforto quer dizer que sou racista? Sim. Agora, sou supremacista racial? Não. Vou fazer um juízo de valor aqui, pelo menos eu espero. Então, se a pessoa está constrangida, saiba que, olha, esse sentimento tem a ver com o racismo. Mas você faz parte de um grupo supremacista? Não. Você defende a supremacia branca? Não. Pelo menos espero. Mas, então, vamos, a partir desse ponto, pensar as mudanças, nossas práticas, nosso cotidiano, aquilo que é ordinário para nós. A presença do racismo aponta a hegemonia, uma ideologia que molda pensamentos, cognição, a cognição de um tempo, um sistema de opressão. Identificamos que o racismo é estrutural, é institucional, as relações que desenvolvemos em sociedade operam dentro dessa mentalidade, portanto, o preconceito, prenoção, as ideias iniciais. O modelo racista ou racial nos dá essa bagagem de informações que fazem parte da nossa socialização, estando naturalizada nos processos de interação. O racismo estrutural é perigoso, pois ele passa a ser velado, mesmo quando explícito, ele se naturaliza e deixa de ser questionado. Envolve um conjunto de práticas, hábitos, situações, falas. Se você chegou, então, até aqui e compreendeu o desenho argumentativo, podemos avançar para um outro momento. Como pensar esse processo, então, na escola. Venho dando dicas, apontando meus estudantes negros e negras que estão em nossas salas de aula. Aproveito para destacar que podem ter observado que utilizo essa expressão preto, negra, preto e negro. São dois conceitos, ou duas expressões, classificações, um conceito e outro uma classificação, mas que tem uma disputa também política sobre isso, do que é ser negro, do que é ser preto. Mas, resumindo, conceitualmente, preto é uma classificação de identificação, de cor, branco, preto, pardo. Negro é um conceito amplo, que envolve pessoas pardas e pessoas pretas.
Então, por isso, a população brasileira é majoritariamente negra, porque pretos e pardos hoje são 56%, 57% da população brasileira. Então, não faço muita acepção aqui e vou usando as duas expressões. Tá? É pelo menos uma opção minha, mas gostaria de deixar assim mais explícito. Agora, se a gente entendeu, se chegou até aqui, nosso desafio no espaço escolar pode e deve contribuir e é o local para efetivar as estratégias de promoção, identificando que nossos estudantes negros e negras vivem um drama. E aí trouxe para vocês um trecho aqui, né, umas 2 estrofes da música dos Racionais MCs, Negro Drama, que traz negro drama entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, negro drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura, negro drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe e meio ofuscada, sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança, negro drama, eu sei quem trama e quem está comigo. Então, por que trazer essas primeiras estrofes que estão na letra, que é Negro Drama dos Racionais? Para apresentar, de novo, é redundante aqui, mas o drama de nossos estudantes, pretos e pretas, a relação de sonho, de projeto, quanto nós, profissionais, incutimos ou acreditamos num projeto de futuro, seja de carreira, de vida para esse estudante, ou mesmo projeto de escolarização para ele. Ou não, ou já definimos, quando nós recebemos, quando vamos fazer essa acolhida, um atendimento, nós recebemos esse estudante já com a definição já definimos um destino esperado para ele. É isso que acontece? Ele vai reproduzir aquilo que nós estivemos idealizando sobre ele, expressando sobre ele, comentando sobre ele. Então, esse é um drama, por isso, do sonho, do sucesso, a lama, cotidianamente, rotineiro. No esporte eu sou valorizado, mas aí na prova, porque eu me saí mal, eu sou, né, está justificado que eu tenho déficits. Meu intelecto não é adequado, porque eu não aprendo matemática, eu não aprendo história, eu não aprendo português. E nós nos acostumamos, naturalizamos, dizendo que isso é normal. Mas aí, quando o estudante branco vem, a gente diz, puxa, você tem potencial, como que tu tirou essa nota? Podia tirar mais. O estudante negro, a gente diz, nossa, que bom que tu conseguiu tirar essa nota, que legal. Percebe que a educação das relações são ações rotineiras e ordinárias que a gente replica. Por isso, aprender mais sobre o ERER. Quais são as consequências desse drama na vida das crianças, dos nossos jovens? Taxa de desemprego é maior entre negros. Os negros recebem mensalmente menos salário, né, o valor do salário menor do que pessoas brancas. Taxa de analfabetismo entre 15 e 60 anos, maior entre pessoas negras. População prisional em Santa Catarina, né, o Ed trouxe um outro número, eu peguei um outro número talvez mais antigo, mas que fazia um comparativo, na época, era um extrato do sistema de informações, né, do Departamento Penitenciário, que destacava que no sistema penitenciário 40% da população de presos é preta, mas a população catarinense é 20%. Por que tem mais negros, né, presos? A gente não se questiona e acha normal. Talvez alguns deles eram nossos estudantes, sim. Porque se eles chegaram aos 18 anos, provavelmente eles passaram lá no ensino fundamental e no ensino médio em algum momento. Eles foram nossos. E por que estão lá? São inúmeros condicionantes sociais, sabemos, de família, local de origem, nível de escolarização, questões econômicas, N fatores que impactam. Mas em algum momento ele esteve com a gente. Não é possível acharmos isso normal. Em algum momento, ele esteve com a gente. Não é normal. Então, nós precisamos pensar nessas consequências. Afeta a autoestima e desenvolvimento psicológico, internalizando o racismo. Então, esses jovens internalizam o racismo também. Um sofrimento mental, silenciamento,
desempenho escolar e evasão, né, baixo rendimento, abandono, currículo oculto e invisibilização, como já vimos do epistemicídio, há um apagamento histórico, há uma falta de representatividade. Quantos profissionais, o Ed trouxe aqui, né, para a gente pensar o teste do pescoço, quando a gente entra no espaço e começa a olhar, entra no restaurante, entra no shopping, a gente olha quantas pessoas negras estão aqui, em que lojas elas estão frequentando, em que restaurantes estamos com pessoas negras, que praias em Florianópolis estão com mais pessoas negras, né? E quando entramos, opa, quantas pessoas negras estão circulando pelo espaço na Casa do Povo? E aí, quando a racialização, quando a gente pensa a racialização, que é a posição que as pessoas negras ocupam dentro da sociedade, a gente olha dentro da Casa do Povo, que atividades elas estão desenvolvendo aqui? A representatividade, nós estamos falando dos negros ainda, ou estamos falando com os negros? Para depois pensar, falar pelos negros. Não é? Nós ainda não superamos o primeiro, que é falar com, ou o segundo, que é falar com eles. Então, consequências, disparidade de trajetória educacional, violência e criminalização. Então, a partir dessa realidade, desse drama contínuo, nós precisamos pensar que nessas consequências e o que fazer, que aí atua, né, nesse convite. Puxa vida, Orienter, como eu atuo, o que eu faço, quais são os passos, como construir ou desconstruir isso. Primeiro, já destaquei aqui recentemente, agora na fala final, representatividade. Nossas escolas, mas eu sou orientador, cabe a supervisão. Não, mas você faz parte da equipe, né? E pode, sim, incentivar que haja uma maior representatividade de autores negros no currículo, de celebração da cultura negra, protagonismo negro. Em que sentido? Promover mais debates, discussões, eventos que tragam a voz dos estudantes negros da escola, de seus familiares para o espaço escolar. Acolhimento dos canais de denúncia. Também é importante criarmos e aprendermos protocolos para denunciar o que é crime. Não dá para passar pano. E não dá, por que eu comecei falando sobre bullying? Bullying não é racismo. Então, por favor, orientadores, bullying não é racismo. E os dois são crimes. Quando acontecer, nós precisamos, sim, criar os protocolos. Agora, Daniel, você está dizendo que é punição, é estratégia de punição plena. Bom, espaço educativo, mas tem situações que cabem, que são necessárias, e a gente passa o pano dizendo que é educativo. É isso que nós precisamos ver, qual é essa linha tênue da diferença. Aonde foi algo, ok, que faz parte dessa estrutura da sociedade, houve uma reprodução, há a necessidade de um aprendizado, né, de um processo pedagógico, mas agora tem momentos que é crime hediondo, e a gente aceita como bullying. Não foi bullying, não foi racismo, mas o bullying também é crime. Bom, peraí, agora não dá mais para correr. Mas cabe a nós, profissionais, identificar esse momento, exigir, incentivar a criação de protocolos. Nós precisamos desses protocolos para resguardar, inclusive, nossa ação no espaço escolar. Então, a perversidade do racismo na escola limita o potencial, invisibiliza e apaga ou elimina estudantes negros, e elimina mesmo genocídio de jovens negros, potenciais cientistas, outros doutores como Daniel, doutores e doutoras como Daniel, que poderiam ter a oportunidade de estar aqui, falando, trazendo a sua experiência, trazendo uma visão de mundo distinta, trazendo novos temas de pesquisa para a universidade, porque também a universidade, durante muito tempo, sofreu com o processo de branqueamento no tipo de pesquisa que era desenvolvido. Só determinadas práticas. 2, 5, quanto? 2 minutos. Opa! Então tá. Nesse sentido, eu já estou encerrando mesmo, brincando aqui com o Adriano, mas para transformar nossa prática, precisamos
valorizar, influenciar, reconhecer, identificar, divulgar, consolidar, visibilizar, transcender, promover, contribuir, contextualizar, proporcionar, saber, combater e desconstruir. Todas essas expressões não foi o Daniel que inventou. Todas elas estão lá nas leis da educação, quando elas falam sobre racismo, sobre a educação das relações étnico-raciais. São os verbos de ação que estão lá utilizados nas várias leis. Eu só pensei que verbos são, e eles falam da nossa prática. Nesse sentido, precisamos transformar, então, né, essa transformação deve nos levar mais próximo da filosofia Ubuntu, da filosofia africana Ubuntu. Eu sou porque tu és, sou o que sou pelo que nós somos, ou eu sou porque nós somos. É uma filosofia coletiva, que só diz que eu existo, que eu estou aqui, porque o outro também está. Isso quer dizer que nós precisamos, no espaço da escola, para superar o racismo, de gente que gosta de gente. Esse é o ponto. Precisamos de gente que gosta de gente. E, por isso, vou ler 2 citações e encerro aqui, Adriano. Uma da Bárbara Carine Pinheiro, no livro Como Ser um Educador Antirracista. Desse gente que gosta de gente, ela vai dizer que um educador ou educadora forma a juventude para o modelo de sociabilidade que ele almeja. Por isso, é preciso haver um sonho por trás de todo ato pedagógico. Convido, né, todos e todas a sonhar com uma sociedade mais igualitária, com acesso a direitos, a vida digna. Como parte desse sonho, precisamos idealizar uma sociedade sem distinção e exclusão. E como, para encerrar, estamos aqui, na Casa do Povo, na casa, não nesse espaço propriamente, mas, né, na instituição em que recebeu, na década de 30, a primeira mulher negra deputada nesse país, no Estado e também no país, educadora, e que propôs mudanças. Era uma visionária para a sua época. Ela tem a frase que deixo com vocês, de tudo que acabei expressando, falando, Antonieta de Barros. Então, no livro, deixa eu pegar aqui, que vai faltar um trechinho embaixo, e aí eu garanto aqui. No livro Farrapos de Ideias, onde ela, né, escrevia no jornal com o pseudônimo Maria da Ilha, ela diz, mas aí o livro montado trouxe um dos discursos. Ela diz, então, sede a voz que estima, que ensina, que incentiva, que socializa, que eleva, e o gesto e o exemplo que conduzem. Que por um gesto, um olhar vosso, nunca se paralise um passo que avança ou se apague um sorriso que se esboça. Porque, meus colegas e amigos, muitas e muitas vezes, esse vosso gesto e esse vosso olhar poderão matar na alma do que principia o caminho o desejo de continuar para vencer. Então, muito obrigado, e possamos construir um antirracismo em nossas escolas, e os orientadores e orientadoras têm um papel fundamental, porque fazem essa mediação do estudante, suas famílias e o espaço escolar. Muito obrigado. Agradecemos o Daniel pela fala potente, né, que nos trouxe várias inquietações. E só quem já viveu a questão do racismo na pele sabe o quanto isso é importante, né, para uma criança, que às vezes não consegue falar em sala, né, porque tem baixa autoestima, né, que fica com medo de se pronunciar. E esse movimento, esse acolhimento por parte dos orientadores, dos professores, é fundamental e necessário. Queremos abrir para as perguntas. Tem alguém? Temos 1, 2, 3. Vamos lá? Vamos começar. Então, boa tarde a todos, professor Daniel, professor Ed. É um prazer estar aqui ouvindo o professor Daniel, que faz parte da AENSC,
Associação dos Pesquisadores Negros, da qual eu também faço parte e tenho a honra de ser liderada pela professora Maria Aparecida. A importância desse tema para esse grupo de maioria branca e que está na gestão das escolas, nessa prática antirracista. Então, quando eu olhei a programação do evento, e eu já venho ao seminário há alguns anos com as minhas colegas, enfim, e essa é a minha admiração e os parabéns para a professora Olga, em nome de toda a direção da ENSC, que sempre temos essas pautas permeando o seminário. E aí uma colocação que eu faço aqui, inspirada na professora Nilma Lino Gomes, que é uma mulher negra e educadora, falando sobre o movimento negro educador e a importância do movimento negro educador dentro das escolas. E, por vezes, e aí vem a reflexão aqui, essa pauta dentro das escolas ela é abordada por professores negros como nós. Essa iniciativa precisa ser dos professores negros, embora esse tema permeie todos os nossos projetos políticos e pedagógicos e a política e a própria Lei 10.639. Então, isso fica muito ao encargo de homens e mulheres negros e negras com letramento racial e que trabalham isso nas escolas. Então, essa prática antirracista que se propõe aqui e que o movimento negro educador propõe, nesse pacto da branquitude, que tu colocaste de uma forma fantástica, Daniel, a importância de sermos antirracistas, todos nós sermos antirracistas, pretos, negros e brancos, contra essa branquitude que está permeada. E eu gostei muito do teu slide ali, quando coloca a luta não é contra os brancos, é contra o privilégio da branquitude que permeia toda a construção da nossa sociedade. Então, para que a gente saia daqui com essa consciência de que o trabalho sobre essa prática antirracista, sobre esse olhar para os meninos e meninas, negros e negras na escola, não é um trabalho só de professores ou profissionais negros e negras dentro da escola. Porque, se a gente depender disso e a gente for fazer o teste do pescoço aqui, nós somos poucos nesses lugares. Seremos mais. Hoje, a gente já vem num evento e temos um professor, doutor, que é um homem negro do movimento negro educador e que está aqui ensinando, porque o movimento negro também ensina. Os estudos não são sobre as pessoas negras, precisa ser com as pessoas negras, ou das pessoas negras para um outro espaço. Então, essa colocação que eu faço, essa reflexão, que aqui entre pares orientadores e orientadoras educacionais, a gente faça, para que essa prática não seja só um compromisso de homens e mulheres negros e negras, que, na sua maioria, fazem parte do movimento negro, que estão nas escolas e que puxam a pauta, né? Então, essa reflexão também não pode só acontecer no mês de novembro, precisa ser trabalhado ao longo de todo o ano, né? Então, a gente tem uma prática na escola onde eu trabalho, a gente tem aqui um colega que hoje é colega orientador, já foi colega professor na nossa escola, e a gente dá uma parada em agosto para ver o que já foi feito no primeiro semestre e que ainda precisa ser feito. E não é só para o cumprimento da lei, é para que a gente consiga, por meio da educação, sim, fazer essa prática antirracista fora da escola. Mas a escola é o espaço central, é o segundo espaço de socialização das crianças fora das suas famílias. E por isso que isso precisa ser trabalhado dentro da escola. Obrigada. Tinha mais alguém? Então, a gente vai ouvir a colega e depois a gente encerra. Tem uma aniversariante na casa, não sei se ela já foi, daqui a pouco a gente comenta para a gente cantar parabéns para ela. É a própria. Ah, é a própria? Então tá. Então a gente só vamos ouvir a colega e a gente já canta parabéns. Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Maria Fernanda.
Eu estou orientadora educacional no Colégio de Aplicação desde 2016. E eu tive uma experiência, e eu fiquei bem assim, feliz com a tua fala, Daniel, quando tu falas que nenhum de nós é imune. Isso é muito importante a gente reconhecer. Quando a gente tem essa inocência de achar que é imune ao racismo, ele se perpetua, né? Então, eu achei a tua fala muito importante, porque eu já penso sobre isso, discuto sobre isso, né, na escola com as crianças, porque a gente tem que reconhecer o racismo na gente. Eu falo, eu sou racista, eu nasci num espaço racista, eu cresci entre racistas, eu não sou diferente de ninguém. O que eu faço é, todos os dias, cuidar, me policiar, refletir sobre os meus atos, para que eu não perpetue isso, para que eu encerre isso, de alguma forma, em mim, né? Mas eu preciso reconhecer. Enquanto a gente não reconhecer que a gente é racista, a gente fica fazendo pseudo-intervenções, né? E aí a gente se sente desconfortável a falar para uma criança que ela está sendo racista. Eu não me sinto desconfortável, porque eu sou. Então, eu falo com ela que ela está sendo, que ela naquele momento, ela está fazendo um ato de racismo. E aí a gente começou a perceber, porque em 2022... né, o Colégio de Aplicação começou a receber 20%, né, a gente tem cotas agora lá. E aí, nesse mesmo momento, eu comecei a atuar como orientadora de 1º a 3º aninho. Né? E no 1º aninho é quando entra a maior parte das crianças no colégio, porque a gente tem 60 vagas nesse momento. E aí, o que eu pensei naquele momento? Eu falei, eu preciso fazer com que essas crianças pretas que estão entrando entendam, porque a gente começa a perceber que elas não se sentiam pertencentes, mesmo, né? Era um constrangimento naquela entrada, porque uma maioria branca, e aos poucos, claro, isso foi modificando. Hoje nós estamos com uma outra cara, né? O colégio está bem diferente, em 3 anos, né? Dessa política, mas eu queria que eles se sentissem pertencentes. Então, o que eu comecei a fazer? Daí, só para partilhar com vocês, né? Eu comecei a fazer o Aplicatur, mas com todas as crianças que estão entrando, novas, mas eu dava uma atenção especial às crianças das cotas. Então, eu recebia, sempre antes de começar o ano letivo, esses pais com essas crianças, a gente sentava, a gente passeava pelo colégio, a gente conhecia os espaços, né? Fazia questão de que eles entendessem aquele espaço antes de chegar e também conversar com esses pais para saber qual era a perspectiva deles em relação à questão racial. Porque, se eu tenho pais que empoderam as suas crianças, eu sei que tipo de criança que eu estou recebendo, que eu vou, né, dar uma atenção, mas eles têm já uma pegada, que já estão entendendo o que é o racismo. Mas tem criança preta, com pais pretos, que chega sem saber que isso existe ou está ignorando essa questão ainda, né? Então, foi bem interessante, a gente faz essa coisa de receber, de conversar, de mostrar essa escola é sua, deles se sentirem pertencentes à nossa escola. A gente tem feito esse movimento, e de falar que a nossa escola é antirracista e conversar sobre o racismo. Então, eu comecei a perceber que nesse movimento, não só meu, da escola como um todo, tá, gente? Estou aqui falando de uma experiência, né? Estou falando pela escola, nada individual, é coletivo. Que as crianças começaram a falar sobre isso de uma forma que a gente pode trabalhar melhor. Por exemplo, essas primeiras crianças que foram recebidas dessa maneira, e essa questão das cotas terem entrado dentro do colégio de aplicação, fez com que muitas crianças, na hora do intervalo, por exemplo, tá? Um amigo estava brincando com outro, e aí uma criança branca, quis xingar o amigo preto e falou assim, seu macaco. E isso acontece, gente, né, o tempo inteiro, as pessoas naturalizam e a gente segue o barco, e aí eles vão crescendo e isso vai cada vez ficando, né, mais forte, pior. E as crianças começaram, por conta dessas conversas, desses empoderamentos aí que a gente foi produzindo, de falar que a gente é antirracista, de mostrar, de conversar, de trazer as famílias, de colar cartazes, né, de trabalhar essa questão, de chegar com o amigo pela mão e dizer, Maria Fernanda, o Joãozinho falou que o Pedrinho é macaco e isso é racismo. Faz alguma coisa. Gente, eu me emocionei, sinceramente. Sabe? Nomeando. Daí eu pude sentar com os dois, explicar, conversar,
aprofundar aquela questão, e aquilo não ficou ali no recreio abafado. As coisas, claro, tem coisa que ainda fica abafada, né, gente? Não vamos... Mas a gente está, pelo menos, começando a falar mais sobre isso, né? Então, só queria partilhar isso com vocês, porque eu acho que é bem importante a gente dar essa atenção e, como ele disse, reconhecer que o racismo está em nós, a gente precisa estar sempre refletindo, né? O tempo todo. Bom, só aproveitar, né, fazer aqui a despedida também, mas agradecer muito às professoras pelas falas. Obrigado por relatarem, por trazer essa posição de quem é gente, que gosta de gente, que está lá preocupado, olhando nos olhos dessas crianças, desses adolescentes. Né, o trabalho dos educadores, negros e negras, é fundamental. A questão de quais os momentos para se fazer isso é durante todo o ano, não é só... Né, lá em novembro, Adilson Moreira, ele diz que tem Silvio Almeida e o Adilson também destacaram que é a micareta racial em novembro. Então, fevereiro tem carnaval e em novembro tem lá a micareta, porque aí faz os eventos, tudo em novembro. Não, não é isso. É educação das relações, é processo, então é o ano todo. E aí, nesse relato da importância da mudança, da representatividade, mas também da nossa atuação. O Adriano é meu orientador e sabe, já relatei para ele situações, né, em outros momentos, de entrar numa turma e ouvir um xingamento, ouvir essa violência, e aí faço a intervenção. E não dá para admitir que os estudantes olhem para mim e digam: professor, só você liga para isso. Não dá. Nós precisamos de mais profissionais não negros envolvidos com isso, para que possam fazer as intervenções, para que lá no recreio, né, quando eles estiverem sozinhos, eles possam autogestionar isso, que eles tenham a maturidade para, sim, fazer, né, ter esse, entre as controle, mas de criar essa sociabilidade sem a necessidade de um xingamento racial. Então, espero isso, agradeço muito pelos comentários, agradeço muito pelo convite, Adriana, Oensky, todo mundo, foi muito bom. Embora o nervosismo, sempre foi muito bom. Então, vamos celebrar a vida da Cristiane, né? Ela que é de Criciúma, ela pode se colocar de pé e vamos cantar um parabéns para ela. É isso? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul! É isso aí, então a gente agradece ao Daniel mais uma vez, né, pela fala, pela potência, e a todos presentes. E amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais.